Nesse vídeo eu vou fazer um tour pelas minhas agulhas de crochê, vou destacar os pontos positivos e negativos de cada uma delas que vão te auxiliar na escolha da compra das suas agulhas de crochê. Oi crocheteira, eu sou a Isa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal e esse vídeo foi um vídeo muito pedido por vocês. Eu já estou aqui com o meu cestinho, com todas as minhas agulhas aqui. Eu não tenho muitas agulhas, todas essas que vocês vão ver aqui, eu fui comprando aos poucos. Eu tenho agulhas aqui de quando eu era criança que eu não uso mais, mas eu guardo com muito carinho para ter recordação e eu vou compartilhar cada uma delas aqui com vocês. Vocês vão perceber que a maioria das minhas agulhas são agulhas de numerações maiores. Por quê? Porque até abril de 2024 eu estava aceitando encomendas de fio de malha, mas eu precisei interromper as produções de cestos, kits de higiene de fio de malha e me dedicar somente à produção dos amigurumis. Por esse motivo que eu tenho muitas agulhas de fio de malha. E por que eu tenho muitas agulhas de fio de malha? Além da produção, eu queria experimentar diferentes tipos de agulhas. E com o tempo eu fui adquirindo diferentes marcas e diferentes materiais para ir experimentando. Então eu vou começar por elas. Eu não poderia deixar de começar falando delas, das agulhas mais clássicas de crochê. Eu lembro que quando eu era criança eu usava muito essas agulhas, inclusive a minha primeira agulha mais grossa que eu comprei para treinar cestos de fio de malha foi essa agulha aqui, dourada da Círculo, também de metal. Ela é número 7 milímetros. Olha que grande que é o gancho dela. Usei ela durante muitos anos na minha produção. Essa agulha aqui é a número 2 milímetros. É uma agulha que eu ganhei da minha mãe. É uma agulha muito velhinha, muito antiga. E eu tenho outras numerações de agulhas de metal também que eu usei bastante quando eu fazia tapetes para quarto de bebê. Então essa rosada aqui é número 5. Essa daqui eu usei bastante também na produção de cestos de fio de malha, que é a número 6. E essas duas aqui eu usei bastante também na produção de tapetes. Hoje em dia eu não consigo mais utilizar essas agulhas porque eu acho elas um pouco pesadas e um pouco desconfortáveis, embora eu já tenha usado elas durante muitos anos, mas hoje eu não consigo mais. É aquilo, né? A gente se acostuma fácil com coisa boa. Não que essas agulhas aqui não sejam boas, né? Elas são agulhas de porta de entrada, que é o que eu costumo dizer. Quando a artesã iniciante ela está começando a fazer amigurumis ou qualquer outra coisa do crochê, normalmente a agulha que ela vai comprar é essa daqui, que é a mais tradicional de todas e me dá até uma certa nostalgia olhar cada uma delas e lembrar um pouquinho de cada peça que eu produzi com essas agulhas. Então, essas agulhas aqui têm muitas histórias. Ainda falando sobre agulhas de produção de fio de malha, eu comprei um kit das agulhas Prim Ergonomics. São agulhas importadas. Ela é feita de um plástico bem resistente, bem grosso, ele não é nada maleável, é um plástico assim bem resistente. Essa parte dela aqui é revestida com uma borracha bem fininha. Essa agulha aqui, ela é mais confortável de você pegar com a pega estilo faca, como se você fosse cortar um pãozinho, porque fica mais fácil de você puxar a laçada e fechar o ponto com ela. Ela é ergonômica para você pegar ela assim. Agora, se você usar ela assim, ela não é muito ergonômica, pelo menos eu não achei. Quando eu fazia as produções de fio de malha, que eu passei a usar somente essas aqui, que inclusive ela é muito mais leve se comparada à agulha de metal, eu só usava ela na pega estilo faca, até porque na pega estilo faca, pra mim é mais confortável no fio de malha, porque a produção rende mais e o fio de malha é um fio muito grosso, então ele acaba exigindo muito do punho e por isso eu acho que essa agulha aqui, na pega estilo faca, ela é perfeita para as produções de fio de malha. E como no kit vinha numerações menores, essas daqui eu praticamente não usei. Essa laranja aqui é número 5 milímetros e essa rosa é número 4 milímetros. E eu acabei nem utilizando elas, nem mesmo na produção de tapetes de barbante, quando eu produzia, porque, como eu falei, por conta da pega. Como o barbante, ele é mais fino que o fio de malha, pra mim é mais confortável fazer o crochê com barbante com a pega estilo caneta. Então, não deu certo utilizar essas agulhas, mas acabei deixando elas aqui
aqui porque elas são agulhas um pouco mais caras. Eu tenho essas agulhas há 3 anos mais ou menos e eu deixo elas aqui guardadas. Não tenho a intenção de me desfazer delas porque elas são agulhas muito bonitas e eu posso até usá-las para compor algum cenário de fotos e tudo mais. Esse jogo foi o primeiro que eu comprei de agulhas para fio de malha. Inclusive, teve uma numeração que, se eu não me engano, foi a 7 milímetros, que eu usei tanto, que ela até quebrou. Ele é um kit de agulhas de acetato. É um kit de agulhas muito bonito, muito leve, muito confortável. Porém, se você usar muito e por tempo muito prolongado, o gancho dela pode quebrar, que foi o que aconteceu com a minha agulha da numeração 7, que era a agulha que eu mais usava, que eu mais gostava. Outro ponto negativo dessa agulha, ela é muito curtinha e chega uma hora da produção, principalmente do fio de malha, que ela começa a pegar aqui, tá vendo? E aí você vai crochetando e isso aqui incomoda um pouco a mão. Eu comprei essas agulhas aqui antes de adquirir essas aqui. Então, depois que eu adquiri essas, eu abandonei essas de acetato. Embora sejam agulhas muito leves, ela é relativamente barata. Eu acabei comprando um kit, porque na época estava valendo mais a pena. Hoje, eu não recomendo esse tipo de agulha, mas se você gostar de trabalhar com ela, eu sugiro que você tenha agulhas a mais da mesma numeração, porque se correr o risco de quebrar, pelo menos você consegue dar continuidade no seu trabalho com o mesmo tipo de agulha para não dar diferença. Para efeito de comparação, quando você vai trabalhar com fio de malha, se a agulha for mais comprida, ela é muito mais confortável. E olha só a diferença de tamanho entre essas duas agulhas. Agora vamos falar das agulhas Círculo Soft de cabo emborrachado. Eu tenho algumas numerações aqui, deixa eu conferir. Essa daqui é 1,75, essa daqui é número 3, essa verdinha é número 2, essa roxinha aqui é número 4 milímetros. Essa número 4 e a número 3 eu usei bastante na produção de tapetes de crochê para quartinho de bebê. Eu fazia tapetes redondos, a partir de 1 metro até 1,5 metro. Essa variação de tamanho dependia do que a cliente queria. Então, essas duas agulhas eu usei muito na produção de tapetes. E por que eu gosto tanto das agulhas de cabo emborrachado? Para mim, elas são agulhas de entrada também, principalmente para artesãs iniciantes. Por ela ter esse cabo emborrachado, ela acaba sendo muito mais confortável se comparado a uma agulha que ela tem o cabo todo de metal. É uma agulha super leve também, se eu não me engano, nos armarinhos não deve custar mais de R$15. Ela possui vários tipos de numeração também, tem até numerações maiores que essa, mas eu nunca comprei porque vocês viram, né, o tanto de agulhas que eu tenho de numerações maiores, acabar que eu não iria usar também. Essa agulha 2 milímetros eu usei durante muitos anos nas minhas produções de encomendas de amigurumi. Usei por muitos anos mesmo. Eu sempre gostei muito dela, sempre achei que os meus pontos sempre ficaram muito bonitos com essa agulha, bem fechadinhos, a trama do amigurumi bem estruturada. Ela sempre me promoveu muito conforto durante a produção, então eu nunca tive problemas assim nesse quesito com a agulha. Mas quando é época de muito calor, sabe aquele calor excessivo, a única coisa ruim dessa agulha não é em relação à agulha, é em relação a mim mesma. A minha mão, nessa época de muito calor, se eu fico fazendo crochê por muito tempo, a minha mão começa a transpirar demais, fica muito suada. E em contato com a borracha, isso acaba piorando um pouco. Então eu precisei dar uma pausa no uso dessas agulhas e investir em uma outra agulha que eu já vou mostrar aqui pra vocês, para poder me trazer o maior conforto durante a produção. E depois que eu troquei de agulha, isso não aconteceu mais. Essa é a única coisa contra, assim, que eu tenho, porque pra mim, durante as produções, ela sempre atendeu todas as minhas necessidades.
Eu tenho aqui 2 agulhas de bambu que eu ganhei da minha mãe há muitos e muitos e muitos anos atrás. Eu guardo elas aqui com muito carinho. Quando lançaram essas agulhas, eu era bem pequena, assim. E a minha mãe comprou logo no lançamento e ela amava. Ela abandonou as outras agulhas só pra usar essa daqui. Eu usei elas por um bom tempo, porque antes de fazer amigurumis e cestos de fio de malha, eu fazia muito jogo de banheiro, muitas toalhinhas, suplá, caminho de mesa. Então eu usava essas agulhas mais finas e usava bastante essa agulha de bambu. Depois que a gente experimenta agulhas melhores, a gente não quer voltar para essas aqui. E um tempo atrás eu precisei fazer um amigurumi com esse tipo de agulha aqui, porque eu fui ajudar uma artesã numa super encomenda que ela pegou e ela estava usando uma agulha assim. E eu precisei usar também para ver se o meu ponto ficava o mais parecido possível com o dela. E foi assim, ó, meu Deus, uma tortura. Uma tortura usar essas agulhas. Mas eu não tive por onde correr. E essas aqui eu guardo com muito carinho, porque elas têm um valor afetivo pra mim, né? Faz parte aí da minha produção, da minha adolescência aí, até o início da fase adulta. E eu guardo elas com muito carinho, mas eu não uso elas de jeito nenhum. Ah, eu tenho uma outra agulha aqui que eu nunca usei ela. Eu lembro que um dia eu fui em algum armarinho lá no centro da minha cidade e vi um cachepozinho lá com várias agulhas pra venda. Aí eu peguei a agulha assim pra ver, porque até então eu nunca tinha visto uma agulha de plástico. Isso faz muito tempo, muito tempo mesmo. E aí eu vi que a agulha está escrito Isa, aqui, é uma agulha número 8, está escrito Isa. Aí eu falei, uma agulha com meu nome, eu vou levar. Daí eu comprei, mas eu nunca usei. Então eu não tenho nada pra falar dela, assim, nada de produção, review, nada. E agora vamos falar da minha agulha preferida do momento, que é a Clover Soft Touch. Inclusive tem um review completo aqui no canal, onde eu só falo dela, eu abro a embalagem junto com vocês, compartilho a minha experiência com ela, que a minha experiência com ela é maravilhosa. Depois que eu adquiri essa agulha, eu parei de usar a minha verdinha do Círculo Soft, pelo motivo que eu compartilhei com vocês, e ela é muito mais leve que a Círculo Soft número 2, muito mais leve mesmo. Aqui ela é revestida com um plástico bem resistente e ela só tem uma borracha aqui, o que pra mim foi maravilhoso. Então, na época de calor, eu posso produzir à vontade, que essa quantidade de borracha que tem aqui, ela não vai fazer a minha mão transpirar, além dela ser super leve, confortável e traz bastante agilidade para minha produção. Agora eu quero que você me conte qual é a sua agulha de crochê preferida. Você tem aquela agulha que você não abre mão e que você tem até um certo ciúmes dela, que você não gosta que ninguém nem mexe? Conta aqui nos comentários para eu saber. Bom, e esse foi o tour pelas minhas agulhas, um vídeo super pedido por vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você quiser saber mais informações a respeito de qualquer agulha que eu compartilhei aqui com vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!